Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar falando sobre Jujutsu Kaisen. Agora já terminamos basicamente o arco do flashback do passado do Gojo e do Geto, então vamos ver como que vai se dar o início do arco de Shibuya, um dos maiores e melhores arcos do mangá atualmente. Mas antes de realmente começar o vídeo para ver ali uma das lutas que dá de estopim tudo isso, Mekamaru vs Mahito, eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que gostem do vídeo, então bora para o vídeo. Bom, basicamente nós acabamos tendo agora a suspeita de que dentro do mundo Jujutsu, dentro da própria escola, existem dois traidores e no fim das contas o próprio Gojo falou ali para os seus alunos sobre um espião que está dentro da escola Jujutsu e são duas pessoas. Só que uma delas infelizmente é tão influente ao ponto de que o diretor ainda não pode fazer muita coisa, o próprio diretor da escola não tem tanta influência para parar essa pessoa, só que a outra pessoa já é um outro caso, alguém que tem vazado informações de fato para o lado inimigo, o pessoal do Geto, e no fim das contas ainda são algumas poucas suspeitas, mas vão precisar dessa pessoa para um interrogatório. E se o grupo do Itadori, Nobara e Megumi foram chamados para isso, basicamente deixa meio óbvio de que seria alguém de Kyoto. E sim, a suspeita de que nós temos de quem é o traidor no fim das contas é basicamente o Mekamaru. O Mekamaru que enquanto isso está mantendo seu corpo mecânico basicamente indo dormir, é o que ele disse para Miwa, que basicamente vem atrás dele. Ela mesmo percebe de que realmente ele dormiu, mas fica até um pouco curiosa para saber onde o verdadeiro Mekamaru está. E então indo ali o grupo do Itadori até onde realmente está o verdadeiro Mekamaru, eles chegam para comprovar de que no fim das contas realmente é lá em que o Mekamaru está. Porque graças a toda a restrição celestial do Mekamaru, ele consegue controlar a manipulação de marionetes, ele consegue manipular marionetes até um raio de mais ou menos quase que todo o Japão inteiro, então ele pode tranquilamente mandar várias informações para quem quer que seja sem que ninguém perceba. E no fim das contas eles acabam então vendo de que ele poderia simplesmente usar um fantoche para espionar todo mundo. E quando eles chegam no que seria teoricamente o verdadeiro esconderijo do Mekamaru, nós vemos de que ele não está lá, o que já basicamente deixa bem óbvio de que ele é de fato o traidor, porque o verdadeiro Mekamaru simplesmente está indo se encontrar com Mahito e Geto. O Mahito que basicamente vai ser quem vai curar ali o corpo do Mekamaru em troca do Mekamaru ali ter dado várias informações, vazou várias informações do mundo Jujutsu, de todo esse círculo do mundo Jujutsu para fora, para o Geto. E no fim das contas acaba que essa negociação deles acaba sendo cortada por conta de tudo que aconteceu durante a invasão à escola Jujutsu de Tóquio, quando a Hanami veio e até ali acabou que no fim das contas o Gojo massacrou ali, quase que ela foi morta, mas no fim das contas a gente basicamente vê de que o laço que eles tinham acaba sendo cortado. E no fim das contas, para pôr um fim em todos esses negócios, eles vão curar o Mekamaru para simplesmente depois matar ele. O bom é que eles acabaram só usando o cara, mas ainda assim não ter dignidade suficiente para tratar ele. Porque senão ele poderia, sem que eles soubessem, mandar alguma informação, por exemplo, pro Gojo. Então o melhor a se fazer de fato seria fazer o que ele quer, para depois
acabar com ele tranquilamente. Então, basicamente, a gente vê o Mahito não querendo fazer isso porque ele simplesmente odeia o Mekamaru, não queria estar sendo ajudado por alguém como ele, mas no fim das contas o próprio Mekamaru não tem intenção de debater filosoficamente ou politicamente com quem quer que seja. Ele só quer ser curado pelo Mahito para então voltar ao seu corpo normal. E no fim das contas, essa ligação que eles tinham é completamente quebrada. E então, depois de todo esse rompimento, de toda essa quebra de contrato, o Mahito termina o contrato completamente ali, curando então o Mekamaru, que volta ali à sua forma humana. Ele basicamente já pronto então para mostrar um pouco do seu poder, as suas reais habilidades, agora estando a todo o seu vapor contra o Mahito. No fim das contas, nós vamos então começar uma verdadeira porradaria entre esses dois. O Mekamaru já até manda vários mini robozinhos na direção do Mahito, que molda ali a sua alma para que o seu punho estique em tamanho gigantesco para tentar atacar o Mekamaru. Só que ele basicamente acaba fugindo. E no fim das contas ele mesmo percebe de que não é como se o Mekamaru tivesse que matar eles. Se ele fugir e chegar ao Gojo, a missão dele já está completa. Mas no fim das contas o próprio Mahito fala de que preferia lutar do que ter de caçar alguém. Mas essa caçada não irá acontecer. O próprio Mekamaru acaba destruindo o chão quando ele simplesmente entra na sua armadura Ultimate Mekamaru em seu modo absoluto. Ele simplesmente entra dentro de um robôzão pronto para confrontar o Mahito. E no fim das contas é o máximo do poder dele. Ele vai usar tudo que ele tem nesse momento para massacrar o Mahito. E depois disso conseguir chegar até o Gojo. O Mahito percebe de que, sem sombra de dúvidas, o Mekamaru está dentro desse robô. E se o objetivo dele é acabar com o Mahito, escapar de toda a transfiguração monstruosa dele, ele vai estar no lugar mais distante do chão, que seria a cabeça. E ele de fato está lá dentro, ativando todos os sistemas de comando do seu Ultimate Mekamaru. Ele não tem como fugir daí. O Geto basicamente criou uma tela, uma barreira ao redor de toda essa área, impedindo que ele saia. Então não tem como ele conversar ou mandar qualquer mensagem para o Gojo, mas isso é extremamente necessário. Se ele conseguir informar sobre o plano do 31 de outubro, o plano de Shibuya do Geto, ele tem a situação completamente ao seu favor. Mas enquanto isso ele tem que se concentrar então em acabar não exatamente com o Geto, porque o maior perigo por hora seria de fato o Mahito. Ele vai ter que a todo custo exorcizá-lo a qualquer momento. E ele basicamente vai usar toda a energia amaldiçoada que ele passou acumulando nesses últimos 17 anos para massacrar completamente o Mahito. Ele não irá mais precisar se segurar, pensando então na Miwa e todos os seus companheiros que ele quer poder ver, enfim, cara a cara. Ele simplesmente manda um canhão de energia amaldiçoada absurdamente potente na direção do Mahito, que acaba conseguindo fugir aí nas últimas, pensando de que o Mekamaru quer queimá-lo então até a morte, ao ponto de que ele não conseguirá se regenerar. Só que no fim das contas não é exatamente isso. O próprio Mahito percebe de que mesmo que sejam extremamente espalhafatosos, os golpes do Mekamaru não irão atingir diretamente a sua alma. E isso é algo até que bom para o próprio Mekamaru, que vai conseguir pegar o Mahito meio que desprevenido. Ele então, utilizando a sua armadura Ultimate, Mekamaru começa a desferir uma sequência absurda de socos na direção do Mahito, que simplesmente cai em direção ao lago, simplesmente moldando seu corpo para se tornar um peixe. Por então, carregando seu canhão em 2 anos, ele gasta 2 anos de energia amaldiçoada, mandando um canhão milagroso na direção desse lago, conseguindo fazer com que o Mahito saísse lá de dentro. E ele então aproveita essa situação para então, vendo de que os golpes do Mekamaru nunca irão ser úteis, então ele simplesmente vai partir com tudo para cima dele. O Mahito então fica cara a cara com o
Mekamaru. Só que o Mekamaru tem uma ótima forma de contra-atacar ele. E simplesmente utilizando a sua técnica carregada, ele pega uma espécie de cápsula que estava armazenada dentro da sua armadura. Ele, com apenas 4 tentativas, vai usar isso ao máximo para acabar com o Mahito. O Mahito, que meio que se transforma com asas de pássaro, acaba tendo uma bala acertada bem em uma das suas asas, quando ele percebe de que no fim das contas isso não vai ter sentido algum. Ele não consegue atingir diretamente a sua alma, só que no fim das contas não é como ele pensava. Ele acabou tirando uma conclusão bem precipitada quando acaba tendo o seu braço, não só o seu braço, a sua própria alma, parte dela explodindo, quando ele já é surpreendido pela mão do Ultimate Mekamaru, arremessando ele para longe com um laser extremamente potente. E ele percebe de que parte da sua alma foi destruída junto disso. O Mekamaru então percebe de que no fim das contas a movimentação do Mahito está ficando cada vez mais repetitiva, mas ainda assim o braço esquerdo dele, que ele havia destruído, o pseudo, se regenera, porque na verdade a alma dele, parte dela realmente foi destruída. Ele só está moldando o resto da sua alma para parecer com que ele ainda está completamente ileso. Mas isso deixa bem óbvio de que o golpe do Mekamaru foi algo completamente muito bem sucedido. O próprio Geto, observando tudo isso, percebe de que por mais temporário que possa ser, ele tem um limite de poder de fogo. O Mekamaru tem técnicas bem interessantes. Ele preparou uma contramedida muito bem para lidar com o Mahito. E dependendo do decorrer desta situação, ele pode de fato acabar com ele. Utilizando então agora 5 anos do seu poder, o Mekamaru manda vários tiros de energia amaldiçoada na direção do Mahito, que consegue desviar dali, que nas últimas, quando ele tentando descobrir quais são os golpes que têm efeito direto na sua alma e quais não, acaba sendo surpreendido por um soco do Mekamaru, que basicamente arremessa-o para longe, quando ele então, pensando que irá voltar para todos os seus amigos, nós vemos que não vai ser tão fácil assim. O Mahito simplesmente ativa a sua expansão de domínio, a prisão Mahayana, onde por mais que o Mekamaru consiga atingir diretamente a alma do Mahito, dentro da expansão de domínio é quase que impossível conseguir derrotá-lo. Só que o Mekamaru tem sim uma contramedida pronta até mesmo para isso. O Mekamaru agora, dentro da expansão de domínio do Mahito, mesmo que o Mahito não consiga tocar diretamente nele, ele consegue moldar a alma do Mekamaru sem nenhum problema, e no fim das contas isso acaba se tornando algo bem tranquilo para agora acabar de fato com o Mekamaru. O Mekamaru, que até achava de que o Mahito não iria usar a sua expansão de domínio por faltarem ainda 10 dias, um tempo até que relativamente curto para o começo ali do Halloween, onde vai ser posto em prática todo o plano de Shibuya para selarem o Gojo, mas no fim das contas 10 dias ainda é o suficiente para que o Mahito consiga se recuperar sem nenhum problema. Ele mesmo fala, quão patético até foram os esforços do Mekamaru, porque no fim das contas ele acabou contando de certa forma com a sorte, só que ainda assim ele não vai desistir. Nós vemos então de que a armadura Ultimate Mekamaru do próprio Mekamaru basicamente perfura o peito do Mahito, que mesmo estando dentro da sua expansão de domínio ainda consegue acertar diretamente a alma da maldição. E no fim das contas, essa técnica selada dentro dessa cápsula que o Mekamaru está usando foi a única maneira que ele arranjou de conseguir deter ali o Mahito. Porque no fim das contas ele acaba vendo de que tinha apenas 4 desses. O primeiro acabou falhando, que ele usou para destruir o braço do Mahito. O segundo ele usou para se proteger a sua cabine do território do Mahito. E o terceiro acaba agora sendo então utilizado na maldição. E a gente no fim das contas acaba então entendendo de que há muito tempo atrás, no
pico do Jujutsu. Uma técnica basicamente foi utilizada e criada para conseguir não apenas deter os usuários de expansão de domínio, mas simplesmente para proteger ali os seus discípulos. Ashia Sadatsuna desenvolveu ali basicamente essa técnica. Uma técnica que foi passada apenas como uma herança de família e seria proibido para que outras pessoas fora do clã pudessem usar essa técnica, mas ainda assim ela foi, pelo visto, passada de geração em geração, até mesmo para algumas outras ramificações do clã. E essa é basicamente uma técnica usada para proteger a si mesmo de um território, seja ali uma expansão de domínio ou até mesmo diante de técnicas do Mahito como manipulação da alma, de certa forma. E esse daí que seria ali a técnica também conhecida como território dos fracos é o estilo Shinkage, o território simples. Ele basicamente já entende tudo isso, ele já viu tudo isso graças a Miwa, a técnica que ela também usa. E ele então basicamente vendo isso consegue, mesmo dentro de um território, dentro de uma expansão de domínio, ele consegue neutralizar qualquer tipo de técnica que seja usada contra ele. No fim das contas, ele poderia usar isso até mesmo contra o Gojo, mesmo que ele usasse ali todas as suas técnicas. Por exemplo, do ilimitado, que mostra ser uma técnica bem complicada, mas não deva ser tão fácil assim de usar. E o próprio Mekamaru tinha um limite de uso para isso. E por mais que seja chamado de território simples, ainda é uma técnica bem OP, né? Para conseguir bater de frente com uma expansão de domínio. Mas no fim das contas, o Mekamaru já contando que agora vai poder acabar com o Geto. Ele conseguiu teoricamente, ou ao menos é o que acha, acabar com o Mahito, porque a sua expansão de domínio foi completamente desfeita. Só que no fim das contas foi um verdadeiro erro de cálculo. Ele achava de que iria conseguir acabar tranquilamente com o Mahito, ainda restando então um último território simples e 9 anos de energia amaldiçoada para usar contra o Geto. Ele achando de que poderá ganhar para então ir até os seus amigos. Só que isso infelizmente não vai acontecer. A gente basicamente vê de que toda a armadura do Ultimate Mekamaru começa a ser completamente destruída pelo Mahito, que não havia sido destruído. Ele basicamente começa a aparecer diante do Mekamaru, que já iria então utilizar o seu último território simples para acertar diretamente o Mahito. Mas nós então infelizmente mudamos de cena, basicamente vendo ali a Miwa, que depois de todo o festival do intercâmbio eles acabaram todo mundo jogando beisebol, e no fim das contas eles se aproximaram um pouco mais. Ela sabe de que toda essa aproximação de feiticeiros Jujutsu seria o melhor, porque no fim das contas, quanto mais distância entre eles, menor essa aproximação, menos eles iriam se importar quando algum dos seus companheiros morresse, por exemplo, em combate. Só que a Miwa não consegue fazer isso, ela se sente ali feliz por estar mais próximo de todo mundo. É algo que deixa ela mais forte, ela gosta de se entrosar com o pessoal. Mesmo que ela não pudesse ficar tão próxima do Mekamaru, ainda assim, para ela, ele ainda é um grande amigo. Então ela queria algum dia visitar ele e vê-lo pessoalmente, só que Jujutsu Kaisen, mais uma vez, eu repito novamente, de que ninguém pode ser feliz. O Mekamaru, no fim das contas, acabou que sendo completamente massacrado e morto pelo Mahito. Infelizmente, o chip de Miwa e de Mekamaru acabou, um dos casais mais chipados até aí, acaba aqui, no fim das contas, sendo completamente destruído pelo Mahito. Mahito que até explica como que derrotou ali o Mekamaru, mesmo tendo alguns problemas, ele conseguiu se explodir ao mesmo tempo que a técnica do Mekamaru foi ativada, dando a impressão de que pelo corpo dele ter sumido temporariamente, também a sua expansão de domínio ter sido desativada, o Mekamaru achou que havia ganhado, mas uma parte da alma do Mahito ainda sobrou o suficiente para acabar, infelizmente, com o Mekamaru. E se já tá sanguinário, tendo matança de personagens, a gente vai ver de que a situação só vai piorar e muito mais. Só que isso daí é já somente, infelizmente, para um outro vídeo. No
já vou ficando basicamente por aqui. Próximo vídeo a gente vai ver então tão aclamado até começo do arco de Shibuya com o selamento do Gojo, infelizmente. Mas isso daí já, como eu disse, é para outro vídeo. Mas antes de já me despedir de vocês, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Então, falou, valeu e fui!